Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ainda gestão de resíduos, né? Principalmente gestão de resíduos sólidos, né? E eu quero replicar esta apresentação do professor Wagner Pedro. Para falar a verdade, ele não é professor, ele é um consultor de empresas. E aí ele fez essa capacitação onde apresentou numa segunda parte apresentou esse conteúdo aqui. É um conteúdo muito amplo, pleno, né? Que assim eu vou tentar resumir ao máximo possível o que ele passou, tá? Esse material já está disponibilizado para vocês e, e assim eu vou tentar mais ou menos seguir isso daqui, tá bom? Bom, ele começa falando, perguntando, questionando o que é lixo, né? E eu acho que não há necessidade da gente conversar isso, porque com certeza vocês é, já, já foram questionados, já foram provocados sobre essa questão do que é lixo. Estou correto, né? E então assim fica até fácil para vocês responderem, né? Então, de qualquer forma, se você não souber o que é lixo, né? Lixo não é o que normalmente as pessoas falam que é lixo, né? Bom, mas enfim, não vou me alongar nisso aqui, né? Aqui ele faz também uma, uma chamada o que acontece quando não se cuida do lixo e do... Pronto, gente, desculpa, eu fui lá cortar a língua do cachorro para ele parar de latir para eu poder continuar gravando. Brincadeira, brincadeira. Fui lá acalmar ele. Então aqui ele faz uma amostra também, são fotos assim, cenários que chamam a atenção quando o lixo, o rejeito, o resíduo não sofre o tratamento adequado, né? Bom, enfim, coisas que também vocês sabem. Essa cena não me parece no Brasil, né? Porque essa maior, principalmente aqui, ele pelo carro, ó, não é Brasil, tá? Então eu acho que essas cenas aqui foi aproveitado de, de internet, com certeza, mas de algum outro local aí, né? Bom, também ele vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aliás, isso. Então a Lei 12.305, né? E aí ele comenta a questão do artigo 1º que instituiu essa lei. Essa lei é extremamente importante em relação à gestão dos resíduos. É um marco, bem na verdade é um marco divisório entre o que nós fazíamos e o que nós fazemos e que nós viremos a fazer no futuro. Ele é um marco, sem dúvida, né? Aqui também, então eu não vou explorar muito, né? Mas aqui basicamente foi para dizer a questão do final, o encerramento dos lixões, né? Ou pelo menos a meta de encerramento. Bom, meta é modo de falar, né? Porque é uma lei, né? Então, na realidade, não deveria ser meta, deveria ser uma obrigação. Mas vocês sabem muito bem que esse prazo vem se alterando ano a ano, ou pelo menos ano, não digo, mas assim, período em período ele vem se alterando, vem se prorrogando, porque os municípios não conseguem atender essa legislação. Bom, mas tudo bem, não é o melhor cenário, mas é um cenário, né? Então, ou seja, hoje nós estamos muito melhor do que nós estávamos, sei lá, há 10 anos atrás, né? Então a gente melhorou bastante, né? Se hoje a gente tem 50% dos resíduos, eles têm destinação para aterro sanitário, né? Mais ou menos isso. Imagina como era 10 anos atrás, né? Concorda? Então, tá ótimo isso. Quer dizer, tá ótimo. Ótimo não tá, mas nós temos que olhar o lado positivo, né? O lado positivo é que existe um avanço, existe uma melhoria, existe uma, uma mudança, né? Uma mudança de cultura, uma mudança organizacional. Ela é lenta, mas existe, né? Então ele coloca isso, alterações nos modos de produção, a reengenharia dos processos produtivos, ainda tem que melhorar bastante. Eu tenho um vício de falar que antigamente era melhor do que hoje, né? Talvez, mas isso não é toda a verdade. Isso é em alguns cenários, em algumas
em alguns pontos isso é verdade. Por exemplo, na questão das garrafas retornáveis e as garrafas PET, que não tinha no passado, né? Mas não há 10 anos, né? Há muito mais que 10 anos. Talvez há uns, eu creio que uns 30 anos atrás, talvez. Né? Então, isso pode até ser que tenha melhorado hoje, mas existe muitas práticas do passado que ficou no passado, e graças a Deus que ficaram no passado, nunca deveria ter existido, mas enfim. Né? Então isso a gente também tem que levar em consideração que uma evolução nesse processo. Né? Então, também encerramento dos lixões, como eu falei. Deixa eu ir rabiscando, né? Que é bom, né? Cadê minha caneta? Aquela canetinha esperta que eu vivo derrubando no chão e quebrando ela. Aqui. Então eu falei isso aqui, né? A questão do encerramento dos lixões também, né? Com prazo. Eu não lembro qual é o prazo que está agora, mas eu acho que é 2000 e... Ai, não lembro, gente. Tem que dar uma pesquisada. Eu não lembro se é 2020, 2022, se for, já furou, né? Mas tinha sido aumentado, aí precisavam ver, né? Eu não lembro, preciso dar uma pesquisada. Foi prorrogado, talvez 2030, não sei. Foi prorrogado isso aí. Até porque não vai conseguir mesmo assim, né? Então, na realidade tinha que ter meta, né? Meta, tinha que fazer diferente, né? E aquelas cidades, aquelas regiões mais pobres precisavam ter investimento federal, né? O fato é isso, né? Bom, inclusão socioambiental também. Bom, isso aí é polêmico, né? Extremamente polêmico, né? Nessa questão aí. Mas essa inclusão socioambiental, a previsão, né? A previsão dessa inclusão socioambiental tem mais a ver com os catadores que ficavam, o pessoal que ficam nos lixões, né? Então foi essa preocupação. Se eu acabo com o lixão, eu preciso ter uma forma de acolher esse pessoal, porque é o meio de sustento dele. Isso é ridículo, né? Você considerar que isso daqui é o meio de sustento deles. Não é uma cena do Brasil, mas não importa. É ridículo a gente pensar dessa forma, não é? Isso é uma condição subhumana de sobrevivência. Isso daí é lamentável, né? Ter uma visão desse tipo aqui, né? Mas é uma visão realista, infelizmente. Né? Então eu acho lamentável, mas eu entendo que é uma questão realista. Né? O que fazer com esse pessoal que vai ficar sem trabalho? Se é que isso pode ser considerado um trabalho, não é mesmo? Né? As pessoas... Gente, tem gente que mora em lixão. Não é que trabalha no lixão. A família toda mora no lixão. Tem lixões que tem barracos que ficam ali no lixão, porque ele já aproveita, ele mora ali, já tem o seu ganha-pão ali, e é ali que ele vive, e come comida que está aqui. Come comida que está aqui. Entendeu? Não é só pegar o que é bom e vender, é comer também, é vestir também. Então, eu vi uma reportagem, não sei se cheguei a passar para vocês, onde a pessoa tinha lá na casa dela, no barraco dela, muita coisa que foi pego de lixão. Né? Então, é essa a realidade nossa. Né? Então, é lamentável. Bom, seguindo, né? E como revisão, né? Como bônus, aliás, uma revisão dos padrões de consumo e mudança educacional e cultural. Isso é o que se espera, né? Vamos aqui também, ó. De novo, ó. Espera-se. Eu acho que não tem como não ser uma verdade, né? Essa questão de revisão de padrão de consumo, né? Então, uma revisão no padrão de consumo e mudança educacional e cultural é uma questão apenas de tempo, né? A coisa já está acontecendo, né? Muito bem. Aí depois a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz alguns pontos interessantes, né? Que o princípio do poluidor pagador, o princípio do protetor recebedor, que também já foi discutido, uma visão sistêmica, né? Então agora você não vê só a questão da geração de um ponto de poluição
propriamente dito de resíduo, você vê o todo, né? Então você vê todo o sistema, você vê toda a cadeia, né? Você não vê só mais um ponto, né? Então a gente não vai, nessa ideia, a gente não vai ficar olhando só a questão do resíduo gerado lá na fabricação, sei lá, de frasco de cola, como chama isso aqui? Bom, não sei o nome, cola tenaz, né? Mas tem outro nome, não sei. Então você não vai ficar vendo só a produção nisso, você tem que ver todo o sistema, toda a cadeia. Tenho um frasquinho de cola aqui na minha mão, né? Já faz tempo que eu tenho ele, tá bem velhinho, né? Mas enquanto eu não acabar, eu não jogo fora. Eu nem olho essa questão de validade, sabe? Ele vence esse ano aqui, já pagou. Eu só tô vendo que é 21. Mas daí, eu vou usar até acabar, né? Ou até ela endurecer. E depois, né? Tá, tudo bem. A gente, numa forma simplista, a gente pega e já direciona e tá resolvido. Mas tá mesmo resolvido? Então, né, eu vou colocar lá na reciclagem, tá resolvido mesmo? Não sei. Só passei a bola, né? Se tá resolvido, eu não sei. Porque, na realidade, não sou eu que tenho condições de avaliar isso. Quem tem a condição de avaliar isso é digamos, o arquiteto desse sistema, né? Ele tem condição de saber se isso daí é passível, né, de uma destinação adequada. Aliás, eu estou pegando esse frasco aqui e dando uma olhada, gente. Eu convido você nesse momento a fazer a mesma coisa. Pega aí perto de você o frasco de alguma coisa que tenha. Então pega aí um frasquinho, qualquer coisa que tiver. E qualquer coisa que seja reciclável, digamos assim, ou não, né? E procura aí, veja se tem alguma instrução sobre essa questão de reciclável, né? Eu estou olhando um frasquinho de cola, vou abrir a câmera para você dar uma olhada. Não, sim, eu vou colocar uma câmera aqui para você dar uma olhadinha. Eu nem lembro o nome da câmera aqui. É X alguma coisa. XG, eu acho. Bom, a hora que eu lembrar qual que é a câmera aqui desse micro, porque é o software que eu uso e eu estou fazendo gravação da tela. Aí eu tenho que colocar a câmera. Aqui, câmera. Deixa eu ver, câmera. A hora que eu achar. Eu acho que é XG alguma coisa. Deixa eu dar um pause aqui, eu já volto, peraí. Então, eu consegui aqui. Bom, consegui, mas tem que achar. Achei. Então, gente, tô aqui, ó. Eu estou aqui. Vamos aqui. Não precisa ser tão grandão. Nossa, eu tô com cabeção. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Então eu vou ver se eu consigo aqui, de alguma forma, mostrar esse tubinho de cola. Tá vendo? Então, tá aqui. Esse é um tubinho de cola. E vou até pôr um pouquinho mais de luz. Não é muita luz aqui. Preciso comprar aquele negócio de luz, sabe, que fica... Tá bom, acho que tá bom. Então esse aqui, ó, cola lavável, né? Então, ele tá aqui, ó, cola lavável, peso não tóxico, tem tudo isso. E atrás, né? Ele tem, não dá para ler, não tem resolução para isso. Até dá para ter, mas acho que não vale a pena. E atrás olha, eu tenho que usar isso. Eu tô ficando idade chega, esse não vai chegando em coisa nenhuma. Não recomendável para criança de até 3 anos, babá, guardar, babá, para retirar cola derramada em roupa, lave, papá. Uso escolar, em caso de ingestão, procure um médico. Se comer, entendeu? Se comer isso aqui. Composição, aí vem aqui acetato de polivinila, químico responsável, química responsável, aliás, é Lucy, produzida no Chile. É chileno esse aqui, ó, da Henkel. A Henkel é uma fábrica bem, como que eu diria para vocês, uma fábrica bem conceituada. Ela essas
cola que usa em garrafa, sabe? Garrafa bom, todas elas, né? O maior fabricante de cola para essas indústrias de bebida é a Henkel. O que mais aqui tem? Né? Itapevi, não sei o que, produto químico não classificado como perigoso. Olha que bom, hein? Pelo menos, né? Pelo menos isso. Tá falando que não é perigoso, olha que ótimo. De acordo com a BNT, NBR 14725-2. Isso devia ter em todos os produtos, né? Que maravilha. E ele aqui, ele é assegurado aqui, como eu falei, ele é certificado pelo Falcon Bauer aqui, bonitinho. E qual é o procedimento para descarte? Não tá. Não devia ter? Eu devo ter uma aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Esse aqui é um ex-professor do Cutuca. Ele passou lá no Cutuca há um tempo atrás e deixou essa garrafinha de Coca-Cola. Tá? Ele comprou nos Estados Unidos. Opa. E trouxe. Ele trouxe vazia. Mas também, gente, cá entre nós, essa porcaria aqui tanto faz, né? Não pelo presente dele, né? Pelo amor de Deus, o presente dele foi muito legal. Mas eu digo a Coca-Cola, né? Não que eu seja uma pessoa, digamos assim, contra a Coca-Cola, não é isso? Mas daí falar bem, falar que é bom, aí tem uma larga diferença, né? Bom, o que acontece aqui, tá? Existe uma anotação aqui nessa garrafa de Coca-Cola, uma Coca Diet, ela com essência de limão, Coca com essência de limão, né? Eu não sei se dá para ler, vou tentar, aqui, Coca com essência de limão, a resolução tá muito ruim, né? Eu não sei se eu consigo melhorar a resolução desse vídeo, deixa eu ver, se eu conseguir. Controle de vídeo, resolução. Já está no máximo. Já está no máximo. Não tem como. Ah, tem sim. Não tem não. O que dá isso aí, não tem jeito. Mas ele tem um negócio aqui que é interessante. Ele diz o seguinte. E tem um local aqui que eu não lembro onde que ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Receba 5 cents a cada devolução dessa embalagem. Mas quando foi vendido nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, se for vendido fora dos Estados Unidos, não, eu não vou devolver lá, eles não vão me dar 5 centavos de dólar, né? 5 cents. Mas assim, se devolver, você recebe 5 centavos. Eu não sei como que é o processo, né? Eu sei que na Alemanha existe umas máquinas, né? Que você devolve e essa máquina te dá um cupom, aliás, né? Te dá um cupom para você pegar como desconto. Não é dinheiro mesmo, né? Mas é um vale desconto. Então eu não sei como que é nos Estados Unidos, né? Se é uma máquina que te solta o dinheiro para você. Eu acho que não, né? Então você coloca lá a garrafinha e ele vai devolver, né? Eu não sei se é manual, eu não sei como funciona nos Estados Unidos. Mas tá aí, né? De qualquer forma, aqui, pensando nos Estados Unidos, existe também, lógico, isso tem nas nossas também, por que não, né? O símbolo de... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Eita, nós. Não muda nada, né? Mas tem um símbolo de reciclável aí, dá pra ver, né? Tem um símbolo de reciclável. Lógico, eu tô falando isso aqui, mas é óbvio que no Brasil também, se você pegar as garrafas no Brasil, as embalagens no Brasil, também tem isso aí. Só não tem a política de devolução de dinheiro se você devolver a embalagem, né, vazia, né? E aí, o que você acha dessa ideia? Que não é nova, né? Talvez vocês até já conheçam de longa data, né? Mas o que você acha dessa ideia ou dessa prática de se devolver uma embalagem e pegar um dinheirinho de volta? Não é interessante?
né? Porque assim, esse modelo de catador tal, né, é de país subdesenvolvido, né, gente? Não, você não tem esse modelo, é, digamos assim, universalizado no mundo, né? Não é assim que funciona. Os países ricos, dificilmente as pessoas se submetem a esse tipo de trabalho. Lógico que sempre tem um ou outro que faz, é óbvio, isso tem. Existem também aquelas pessoas que não precisam e pega, que são os acumuladores. Isso também tem, né? E, e tem muita gente que é acumulador, né? Muita. Principalmente o pessoal mais velho. É normal fazer isso. Tá? Bom, é, continuando aqui, hierarquia na gestão de resíduos, né? Então, uma hierarquização nessa gestão, lógico. Então, é lógico que você tem resíduos mais simples, resíduos mais complexos, resíduos que quem tem que tomar conta, principalmente lá na política, o município, é o estado e é a federação. Não é assim que funciona? É mais o município, não é mesmo? Lógico, e o gerador, lógico. Né? O gerador também, principalmente, né? Mas existe uma hierarquização, isso é tratado lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A questão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, isso também já foi amplamente divulgado, com certeza, debatido com vocês. Mas se houver uma necessidade da gente entrar de novo nesse tópico e vocês acharem, olha, não foi conversado muito não, vamos conversar, nós podemos preparar uma aula só sobre isso, sobre questão de responsabilidade compartilhada, tal, né? Muito embora eu acho que é bem tranquilo, né? Não é uma coisa assim muito difícil, né? Cooperação do poder público, setor empresarial e demais segmentos da sociedade, né? O respeito à diversidade local e regional, isso é o que é previsto lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E priorização às cooperativas e associações, né? Principalmente em relação, e esse é o foco, às cooperativas de catadores. Veja o que aumentou de cooperativa, né? Talvez vocês não consigam ter essa percepção, devido a esse assunto ele começar a ser, digamos assim, trabalhado por volta de 2010, né? Então, assim, gente, passaram 10 anos, né? Então, talvez você não tenha essa percepção, porque pega a tua idade, subtrai 10 e veja o que você fazia nessa época, né? Mas a gente que está um pouquinho mais de tempo diz, olha, houve uma mudança significativa. Não existiam as cooperativas de catadores. Catador sempre existe, né? Sempre existiu. Quer dizer, sempre não, mas há muitos anos existe. Né? Eu honestamente, eu só não lembro. Bom, na minha infância eu não lembro de catador, até porque mas já existia, né? Porque sempre tem aquele pessoal que tem um estilo de vida alternativo, né? Então, sempre tem. Só que era muito material de baixo valor agregado, principalmente papel, né? Papelão, né? É o que mais tinha, né? Porque não tinha quase plástico era pouco. Até existia, mas era bem mais limitado. E alumínio não, de jeito nenhum. Todas as latas era de flange, né? Na realidade são galvanizadas, né? Todas as embalagens metálicas eram de aço galvanizado, né? Então, assim, não existia nenhum material de grande valor agregado, mas assim, a população vivia com menos dinheiro, também tem isso, né? Bom, aí no capítulo de definições ele vai falar um pouquinho a definição do que é o resíduo sólido, nós já vimos, está escrito aqui, né? Definição do que são rejeitos, também já vimos, está aqui, você dá uma lida, né? Continua aqui a questão do que é lixo, né? Vamos passar. Ainda tem mais aqui destinação final, ambientalmente adequada, né? Disposição final ambiental. Isso é legal, talvez a gente falar, né? A destinação ambientalmente adequada, a destinação de resíduos que inclui a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas, né, pelos órgãos oficiais, entre elas a disposição final, aliás, entre
Entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e tal, né? E a disposição final, distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou risco à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais. Então, veja, disposição final, ele está colocando aqui como aterro, né? Disposição final, aterro. Destinação final, aí tem várias, né? E faz sentido, né? Porque reutilização, beleza. Então eu não estou dando uma disposição final. Eu estou reutilizando. Reciclagem, estou digamos assim, processando o material para ser usado novamente, né? Então estou derretendo lá o material, eu vou fundir de novo em outro objeto. Não necessariamente na mesma no mesmo com a mesma função, né? Não necessariamente, mas alguma coisa assim, talvez às vezes sim, né? Às vezes pode, raramente mais nobre, mas normalmente uma aplicação mais pobre, né? Mais simples. Compostagem, que vocês conhecem, matéria orgânica. Recuperação, isso daqui é uma coisa que eu acho que nós não falamos, né? A recuperação é interessante porque a recuperação nós podemos pensar, é bem simples, né? Aqui a ideia eu vou consertar, né? Então, tipo assim, por exemplo, meu computador aqui não tá legal, gente. Ele tá meio ruimzão, ele tá meio... E eu tenho o maior carinho com esse computador que eu uso aqui. É um Sony Vaio, na época que era Sony, né? Então, assim, eu acho que ele deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Eu não lembro quando é que eu comprei. Eu sei que eu comprei com o maior carinho, quis comprar um computador bom. Aí eu fui lá e não foi nem tão caro assim, mas comprei um Sony. Meu sonho de consumo é um Apple, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar Apple. Então eu comprei um Sony. Que tá bom, né? Bem bacana. Nossa, eu comprei bacana e tal. E ele veio com Windows porcaria, né? E eu já não gosto de Windows. Eu peguei um Windows porcaria, aí pronto. Aí ficou. Bom, fui usando. Chegou uma hora que não deu mais. Falei, não dá, né? Aí eu comecei a usar o Linux. Quer dizer, eu já usava Linux, Linux assim, eu uso, paro. Só que agora eu estabilizei, estou usando Linux direto. Bom, tá bom. Então, só que aí eu estava usando eu acho que foi o Ubuntu. Estava usando o Ubuntu. Eu estava na dúvida se era o Kurumin ou o Ubuntu. Então eu estava usando o Ubuntu. Tá bom. Aí o Ubuntu ficou pesado, o micro começou a travar, ele travava, ficava lento. Aí eu falei assim, não dá, eu vou trocar essa porcaria de Ubuntu aqui que tá tomando muita memória. Eu li lá, realmente ele ocupa memória, apesar de ser Linux. Aí eu migrei pro Mint. Eu tô aqui o Mint, eu devo estar, não sei, talvez há uns 6 meses, alguma coisa assim, né? Com a pandemia eu comecei a usar mais o micro do que eu já usava. Então, lógico, né? Todos nós estamos usando mais, né? Então eu migrei pro Mint, né? Mint, na realidade. Mint. Mas tá bom. E não é que esse treco aqui tem hora que começa a também ficar lento? Eu fiquei. E eu tava dando uma aula essa semana e um aluno falou assim, professor, tá precisando trocar esse micro, hein? Eu falei assim, cara, mas é um Sony Vaio, né? Um i3. Aí ele falou assim, mas de repente é geração antiga. E aquilo lá, eu parei e fiquei pensando assim, eu não comprei o top of mind, né? Eu comprei um mais barato, né? Então, tá bom. Aí depois ele completou, olha, aumenta a memória dele. Deve estar com pouca memória. Eu falei, mas tá com 4 GB. Ele ficou quieto, não falou nada. Aí fiquei pensando, pode ser. Nunca parei para pensar sobre isso, né? Aí tá bom. Aí ontem eu peguei e pesquisei e achei memória para ele e comprei. Estou esperando chegar a memória. Comprei mais 4 GB de memória, vou ficar com 8 GB. Vamos ver se ele melhora. Aproveitei, eu pesquisei e descobri que esse computador que eu tenho, apesar de ser um Sony Vaio, é um Sony Michuruca. É um Vaio Michuruca. É o pior que tem. Aí eu fiquei meio chateado, mas tá bom. Mas ele é bom, entendeu? Ele é bom.
Só que está com uma capacidade de memória ruim ou de processamento ruim. Processamento eu não tenho que fazer, mas memória eu tenho, eu aumento a memória dele. Aumenta. Entendeu? Tem espacinho lá para colocar mais um pente de memória. Só comprar. Né? Não é barato, mas né? Acho que eu paguei R$ 150 mais ou menos. Estou esperando chegar. Né? Mas assim, onde que eu quero chegar? Esse micro já tem uns 5 anos, eu poderia simplesmente descartar ele e comprar outro. Né? Mas não, eu estou indo aqui pela ideia de recuperação. Vou tentar recuperar ele, por que eu vou descartar? Ele é bom, ele atende às minhas necessidades. Bom, mais ou menos, não tanto. Mas será que se aumentar a memória, então tô apostando, estou fazendo esse investimento para ver se eu consigo melhorar um pouquinho ele. Né? Se não der, aí realmente eu tenho que partir para uma outra máquina que eu não estou disposto a fazer isso. Né? Eu tive, na realidade, já troquei vários notebooks e a pior coisa que tem. E eu já cheguei à conclusão que você tem que ter um bom mesmo, né? Para durar mais tempo, porque caso contrário, os outros duram muito pouco. Né? Bom, enfim, eu só queria explicar essa questão da recuperação. A gente pode pensar isso para tudo, a recuperação, né? Até para sapato, né? E agora vou entrar num tema complicadíssimo, né? Porque boa parte de vocês são mulheres. E muitas de vocês gostam de sapato. Eu acho, posso estar equivocado, mas eu acho, né? Mas assim, se tá lá na prateleira, beleza, não tem problema, né? Mas se não usa, aí é um negócio meio estranho, né? Tem aquele monte de sapato e não usa, né? Usou uma vez só, aí tá lá, né? Então é um negocinho meio esquisito. Mas tudo bem, faz parte do universo feminino, principalmente. Os meninos não é bem assim. Normalmente, os meninos que estão aí me defendam, hein? Normalmente os meninos têm lá 2 pares de tênis. Às vezes pode ter um pouquinho mais, mas é muito raro, até porque é muito caro, né, os tênis. E talvez um sapato, né? Enfim, se somar a quantidade de calçados é bem pouco, né? Bem pouco. E usa-se bastante, né? Vai usando até não dá mais mesmo. Normalmente, né? Existem exceções, lógico. Tem gente que é mais vaidoso, tal, né? Mas enfim, mas como que era no passado, né? No passado, comprava um sapato e aquele sapato acompanhava a vida toda, gente, né? Não é do meu tempo, mas assim, do tempo do meu avô. Mas acompanhava a vida toda, né? Ou boa parte da vida. E depois, quando estava ficando ruim, sola, mandava no sapateiro para arrumar. Por que existe sapateiro? O sapateiro está lá para arrumar sapato, né? Essa era a função do sapateiro. E ele recuperava tudo, tudo. O sapato estava esfolado, ele pintava, ele polia, o sapato ficava zerado, entendeu? Trocava palmilha, troca a sola, não sei o quê. Então o que ele está fazendo, né? Ele está, na realidade, recuperando, né? É uma reutilização? Não, não é uma reutilização, porque a ideia da reutilização, eu vou utilizar ele normalmente para outra coisa, né? Agora eu estou usando para a mesma coisa, eu estou recuperando. É verdade que é primo, né? É primo. Recuperação e reutilização é bastante próxima. Mas é uma ideia mais interessante a da recuperação. E o aproveitamento energético é uma outra finalidade, né, uma outra destinação que é bem interessante, que aliás é uma discussão muito interessante essa de aproveitamento energético, porque existe, eu já devo ter falado isso para vocês, mas existe pensadores que transformam, digamos assim, não é só pensadores, mas linhas de pensamento que transformam tudo em energia, tudo. Então, pensa-se numa lavoura em energia. Qual é a energia produzida, transformada, melhor, né? Porque a lei de Lavoisier não permite que a gente fale que energia seja criada. Ela não é. Ela é transformada. Então eu forneço energia, a natureza fornece energia, e você transforma essa energia em alimento, e esse alimento é queimado em energia para o nosso corpo humano. E aquela energia do alimento que não é utilizada, que a gente não usa, ele vai ser transformado em outra forma de energia. E assim vai, né? São energias. Existe uma tabela de conversão de energia. Eu não sei se eu vou. Eu vou tentar ver se eu consigo achar aqui essa
quadro de conversão de energia. Vamos ver assim. Quadro de conversão de energia, tá? Energia. Não sei se eu vou achar em imagem, é difícil de ver. Eu lembro que eu tinha visto isso em um livro, mas às vezes assim, procurando a gente consegue achar. Conversão de tipos de energia, né? Então tem é um quadro sim retangular, mas bom, pode ter vários. De qualquer forma, aqui da forma que eu coloquei não vai ter, né? Conversão tipos de energia, vamos colocar lá. Conversão tipos de energia. Vamos tentar assim. Continuamos não achando, né? Eu só preciso lembrar onde foi que eu vi isso. Eu acho que tá aqui. Eu acho que eu tenho um livro aqui, eu consigo mostrar para vocês. Acho que tá nesse livro aqui de conservação de energia, eficiência energética e conversão de energia. Aí eu tento dar uma escaneada e passo para vocês assim. Eu não tenho certeza se tá aqui, mas é muito legal aquele quadro. Vamos ver. Esse aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir aqui. Processo de conversão energética. Deixa eu ver se eu consigo por processos de conversão energética. Deixa eu ver. Processos de conversão energética. Aqui, processo de conversão energética. Aqui, eu achei, graças a Deus. Graças a Deus. Então, tem vários, eu vou nesse mais simples aqui, tem vários, né? Mas eu vou nesse aqui a princípio, tá? Então, abrir uma outra guia aqui e vamos dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar. Aqui, ó. Tá meio ruim para enxergar, mas é o que tem, né? De qualquer forma, você pode procurar na internet. Estou guardando aqui, tá, gente? Você pode procurar na internet que você vai encontrar isso com certa facilidade, né? Processos de conversão de conversão energética. Então, olha só. Eu tenho aqui energia térmica, energia química, energia nuclear, energia... Esse aqui é radiação. Eu tenho que abrir lá, não tem jeito. Deixa eu ver. Térmica. Eu vou ter que pegar lá. Porque eu não vou conseguir enxergar. Deixa eu ver se eu acho um melhor definido. Energia térmica. Não sei o que está escrito lá não. Mas enfim, vamos lá mesmo. Então aqui, energia térmica. Foto. Parece radiação, mas não é. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar de novo. Deixa eu ver se tem. É que eu acho que não é a mesma tabela. Então, talvez não. Talvez ele não seja. Espera aí. Só mais um pouquinho. Tá. Radiação. Eu não sei o que é radiação, precisa procurar no dicionário, tá? Depois aqui energia química, energia nuclear, energia térmica, isso daqui é interna, né? Depois a gente tenta entender isso aí. Depois energia mecânica e energia elétrica, né? Então, por exemplo, transformar energia elétrica em energia mecânica, o motor elétrico faz isso. Ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Transformar energia mecânica em energia elétrica, o alternador, o dínamo, o gerador faz isso. Tá? Então, olha só que interessante. Transformar energia elétrica nessa energia térmica, radiação,
tubos de raios catódicos, televisão antiga, lâmpada fluorescente. Tem a ver com ionização isso aqui, tá, gente? Então eu consigo transformar nesse tipo de energia. Transformar esse tipo de energia aqui em energia térmica interna, coletor solar. Transformar esse tipo de energia aqui, energia térmica de radiação, em energia química, fotoquímica. Fotossíntese. Né? E a química nesse tipo de energia é quimioluminescência. Eu consigo transformar nesse tipo de energia. Essa energia vamos chamar de radiação, né? Eu acho que é melhor, porque eu acho que talvez esteja errado isso aqui. Eu acho que é radiação isso. Então essa energia de radiação, para transformar em energia elétrica, célula fotovoltaica. Essa célula solar é aquela que usa para esquentar água, né? E aqui é fotovoltaica, né? Para transformar energia elétrica em energia química, eletrólise. Para transformar energia química em energia elétrica, bateria, né? Porque tem as reações de oxidação dentro da bateria que transforma a energia química em energia elétrica. Muito legal isso, né? Agora, existe isso também associado com alimento, né? Porque o alimento tem a ver com isso daqui, né? Inclusive a unidade é a mesma. Nós podemos falar em... Deixa eu colocar aqui. Em quilocaloria, não é? Quilocal, que é a unidade de energia. Bom, fugi um pouquinho do tema, mas não tem problema. Então tá aí, né? Essa tratativa, né? E agora a destinação, a disposição final é aterro, porque de tudo isso daqui, assim, a hora que não tem mais, vai para onde? Mesmo que for fazer incineração, vai para onde? Né? Acaba indo. Apesar que a gente aplica a incineração como uma forma de disposição final, né? É uma forma de disposição final. Mas na realidade não é não, porque mesmo a incineração você diminui o volume. Em muitos processos vão sobrar resíduos, e esses resíduos a disposição final vai ser o aterro, né? Será o aterro, né? Bom, aí tem ainda na política tem o gerenciamento de resíduos sólidos, né? A definição dos resíduos do gerenciamento, que é o que nos importa aqui, né? Conjunto de ações exercidas, né? Direto ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final. Então, em todas as etapas, né? Ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Enfim, destinação final adequada, né? De acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigido na forma da lei. É o que está lá, né? Já a gestão integrada de resíduo sólido é um conjunto de ações voltada para a busca de soluções para o resíduo sólido, porque aqui está sendo falado, a lei fala sobre resíduo sólido, né? De forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, né? Com o controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável, né? Então tem que ter esses mecanismos de controle social, né? Nós já podemos dizer que a própria sociedade ela pode, de certa forma, ajudar a fazer esse tipo de controle. Lógico, não é sociedade leiga, né? É uma sociedade específica, né? Né? Aqui fala um pouquinho da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de produto, né? Então, conjunto de atribuições e tal. Bom, eu acho que isso aqui vocês dão uma lida depois, né? Porque é muito repeteco, né? E é só uma parte introdutória, né? Depois o capítulo 2 ele trabalha os princípios, né? E fala os objetivos da Política Nacional de Resíduos, proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, é o primeiro inciso aqui. Não geração, redução, olha, então, proteção, ele está grifado, mas eu grifo também, né? Qualidade ambiental, não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento do resíduo sólido, disposição final, né? Adequado, lógico. Né? E aí ele coloca aqui um gráfico bem interessante, né, das estratégias intrínsecas, né? Então a primeira coisa, não geração, né? A segunda coisa que a gente pode ter é o reaproveitamento como matéria-prima, né? Na realidade é a reciclagem, né? E a terceira coisa, o descarte adequado, né? Então cabe um pouquinho essa discussãozinha aqui, né? Por que ele fez isso, né? Ele pegou 6 itens e transformou em 3, né? Então, não geração, beleza. Aqui é não geração, né? É não geração. Mas realmente a redução tem a ver com a não geração. E o reuso tem a ver com a não geração. Você concorda? Né? Então, se a gente pegar aqui, ó, e entender que esses 3 caras aqui, ele tem a ver com a não geração. Não geração. Né? Porque de fato, o que tem a ver? Né? O que tem a ver a redução? A redução você vai gerar menos. Então, não geração. Essa é a ideia. Né? Eu vou gerar menos. Não geração de resíduos. E o reuso? Eu vou dar uma outra aplicação que vai gerar uma não geração. Não exatamente da... e agora o Nuro está cantando, não para. Enquanto o gás não passar, ferrou. Então, o reuso também tem a ver com a não geração, não é mesmo? Agora, a reciclagem, beleza, reciclagem, né? Reciclagem é o que? É o reaproveitamento. Esse aqui é o reaproveitamento, né? Então, podemos escrever aqui, ó, reaproveitamento. Esse aqui é um reaproveitamento. De fato, né, gente? Esse é um reaproveitamento. E esse último aqui, o tratamento e a disposição final, é a disposição final, o descarte adequado. Porque eu só faço tratamento aqui, que é para poder fazer a disposição. Não é mesmo? Porque se eu puder não fazer o tratamento, é melhor. Não é? Porque você gasta dinheiro para fazer o tratamento. Então, se puder não fazer, é melhor. Aqui ele faz uma tratativa sobre a logística reversa, um instrumento de desenvolvimento econômico e social, né, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinado a viabilizar e coletar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos do setor empresarial. Bom, enfim, na prática, ela é realizada por meio de sistemas que promovem a coleta, reuso, reciclagem, tratamento ou disposição final dos resíduos gerados após o consumo de diversos produtos. Seja o próprio produto já sem uso, sejam suas embalagens descartadas. Então, ó, logística reversa, ela não é um negócio tão simples, tão elementar, né? Então, se a gente pegar essa foto aqui, dá para ter uma ideia, né, do processo. Então, eu tenho aqui, sei lá, vamos pegar aqui a fábrica, né? Da fábrica eu vou para o consumo. Esse ciclo é assim, né? É o ciclo reverso, né? Então, na realidade, da fábrica eu disponibilizo para o consumo, aí há o consumo e há o descarte, né? Então, a logística reversa, na realidade, o caminhão ele está tirando da fábrica e levando para o consumidor e ele vai ter que voltar para a fábrica. Mas não é bem assim que funciona. Por quê? Porque não necessariamente deixa eu ver se o próximo ali é... Não é. Não necessariamente o resíduo ele vai voltar para a fábrica, entendeu? Porque na realidade o que se tem que pensar eu gero um resíduo, quer dizer, eu promovo um produto que ele vai gerar um resíduo e esse resíduo ou embalagem, né, e esse material ele de alguma forma ele tem que ser reprocessado, né, de alguma forma, e não necessariamente por mim. Não é uma obrigatoriedade de ser eu fabricante, porque de repente esse produto ele não serve no meu processo produtivo. E aí, onde que a gente ganha pensando em ambiente? Qual é a vantagem? Só a questão do ônus do custo? Né?
Eu acho que não, essa não é o ponto importante, né? Na realidade, o ponto importante está em resolver a problemática, né? Então, assim, eu gero um produto e eu estou desconsiderando tudo que vem antes de mim, né? Mas eu gero um produto, eu fabrico um produto, coloco no mercado. Aí esse mercado ele gera, ele disponibiliza o resíduo. Esse resíduo, por logística reversa, eu tenho a obrigação de criar um sistema. Então eu tenho que coletar de certa forma, ou tem que se coletar, não necessariamente eu, mas eu tenho que criar isso aí, essa sistemática. Então eu tenho que, de alguma forma, providenciar que seja coletado esse material junto, e não é exatamente uma obrigatoriedade da empresa ela coletar, né? Mas de certa forma tem que se coletar isso e tem que se destinar a algum local, a algum processo, onde esse processo ele vai de certa forma poder fazer o tratamento, ou fazer a recuperação, ou fazer o conserto, o reparo, enfim, ele tem que criar uma dinâmica, né? Então, por exemplo, uma fábrica de eletrônicos, né? Você já imaginou a Samsung recebendo tudo que é equipamento velho lá na fábrica deles? É reverso, né? Mas tem cabimento um negócio desse? Não tem, né? Definitivamente não tem. Não estou falando que ela não tem essa responsabilidade. Sim, ela tem, tá? Ela tem. Então tem aqueles acordos setoriais, isso aí está avançando, eles têm. Mas será que isso tem que voltar para a Samsung? Ela tem que viabilizar o processo. Mas será que ela tem que voltar para ela? Não, né, gente? Com certeza não. Mas tem que ter um sistema onde coleta esse material, leva até um local onde, digamos assim, a empresa que gerou o produto, ela de certa forma ela consegue viabilizar esse negócio. Então tá aqui, ó, viabilizar o negócio. E nesse local vai ser feito alguns trabalhos de forma a poder dar uma destinação adequada, né? Uma das coisas vai retirar os componentes, vai fazer um tratamento para tirar as películas de ouro, né, que tem nas placas de circuito impresso, em algumas partes. Enfim, vai se fazer todo um trabalho para agregar valor nisso, provavelmente, para depois sobrar do equipamento eletrônico, separar o que é reciclável do que não é reciclável, separar o que tem valor do que não tem valor, e aí as partes recicláveis vão ser encaminhadas para as empresas de reciclagem, que pode ser inclusive a cooperativa, por que não, né? Enfim, e as partes que têm valor agregado, que são materiais assim que tem, por exemplo, o ouro, a prata, em algum caso de lâmpadas, o mercúrio, isso tudo pode ser reprocessado, reutilizado, né? Pode ser. Então, logística reversa é uma coisa assim bastante complexa que a gente tem que pensar com muito carinho, não é mesmo? Bom, política nacional aqui dos instrumentos, né? São instrumentos da política nacional de resíduo sólido, entre outros, o plano de resíduo sólido, né? E esse é o nosso objetivo de trabalho, né? Hoje com certeza não vai dar tempo, né? Então, pelo tempo que nós já estamos conversando, mas o plano de resíduo sólido, plano de gestão de resíduos, plano de gestão de resíduo sólido, enfim, os inventários e os sistemas declaratório anual de resíduo sólido. Esse inventário principalmente pelo CONAMA, pelo IBAMA, é obrigatório, mas gente, pelo amor de Deus, se eu não, o que é inventário? O Weiss, vem aqui. Vamos aproveitar que eu parei e peguei o dicionário e eu vou procurar duas palavras. A primeira palavra que eu vou procurar é aquela que eu acho que deve estar escrito errado, porque eu não conheço. E se você conhece, não tem problema, você faz de conta que não conhece, né? Que era essa aqui, ó, readiação, né? Vamos ver o que é readiação, vamos ver se existe essa palavra nesse dicionário, né? Não que para a gente falar que uma palavra não existe, tem que consultar vários dicionários, né? Ou põe na internet, né? Mas quem disse que a internet é confiável, né? Então, mas aqui a gente vai no dicionário aqui que eu prefiro.
Readiação, vamos ver se tem essa palavra e eu já vejo qual é o significado. E não tem, gente. Readiação não tem, então é radiação mesmo, está escrito errado ali. Eu acho que é a mesma fonte do livro, é a mesma fonte daqui, então está escrito errado e acabou, né? Bom, readiação, vamos no Google para ver se ele acha isso daqui, né? Não tem, então está escrito errado e acabou. É. E o outro, que é radiação mesmo. E o outro cara que eu quero aqui pegar com vocês é inventário. Vamos pegar o significado da palavra inventário, né? Definição do dicionário. FGHI. Inventário, estou aqui. Inventário. Tem bastante IN, né? Com IN, né? Vamos ver. Inventário. Inventário. Descrição detalhada do patrimônio de pessoa falecida, para que se possa proceder à partilha do bem. Divisão, né? Herança. Ação intentada para a arrecadação e a posterior partilha desses bens. Outra definição aqui. O documento ou papel em que estão enumerados e descritos esses bens. A quarta definição aqui é, no caso de separação judicial, descrição e avaliação dos bens do casal para a posterior partilha. Quinta definição é avaliação de todos os bens ativos e passivos de uma sociedade comercial. Já está bem próximo, né? Então, avaliação de todos os bens ativos, patrimônio, passivo, que as dívidas, né? Então isso é o inventário. Sexto, levantamento minucioso dos elementos de um todo. Rol, lista, relação. É esse, né? E o 7, qualquer descrição detalhada, minuciosa de algo. Então, inventário é você fazer uma lista do que tem. Lógico que quando a gente fala em inventariar, a gente pensa que nós temos que relacionar o que tem e quanto tem, né? Então, fundamental isso aí. Aqui ele vai falar um pouquinho do plano de gestão de resíduos, né? O plano, ainda pela legislação, né? Então, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, PGIRS, deve definir no âmbito local, regional, o órgão público que será a referência para a entrega do plano de gerenciamento, né, pela identificação dos responsáveis por atividades industriais, silvopastoris, estabelecimentos de serviços de saúde, serviços públicos de saneamento básico, empresas e terminais de transporte, mineradoras, etc, etc. Bom, não vou ficar lendo isso aqui não, porque não é objetivo, né? Aqui ainda sobre o PGR, né? Então, o plano de gerenciamento de resíduos tem o seguinte conteúdo mínimo. Então, o que tem que ter num plano de gerenciamento de resíduos? Gente, por que eu resolvi apresentar o plano de gerenciamento de resíduos e trabalhar esse tema com vocês? Porque eu penso que plano de gerenciamento de resíduos é uma coisa muito intrínseca ao técnico meio ambiente. Você concorda? Porque assim, veja, como que você vai administrar? Porque tudo que a gente conversa, questão de compostagem, questão de coleta seletiva, isso tudo é importante, mas é um modismo, né? Cá entre nós, importante necessário, mas é um modismo, né? Não dá pra gente pensar que uma empresa ela vai contratar um técnico no meio ambiente para ficar gerenciando compostagem, a menos que seja uma empresa de compostagem, mas normalmente não, né? Isso é muito pouco, né? Na realidade, isso aí é quase uma coisa
Aliás, é uma coisa assim que brilha aos olhos, né? Então é difícil alguém que não gosta de uma compostagem. Não é legal ficar lá, porque o cheiro não é tão legal. Ah, mas não fede. Fede, depende, né? Depende, né? Se você falar uma compostagem pequenininha, não, mas pensar numa grande, opa, né? Ixi, o cheiro é forte, né? Então tem que até tomar medidas para diminuir o odor e tal. Mas assim, não dá para você pensar que a atividade de vocês vai ser focado nesses detalhes, né? A atividade de vocês pode ser em remediação de solo? Pode, sim, isso sim. Porque quem consegue fazer uma remediação de solo, uma recuperação de solo degradado? Não é mesmo? Então sim, esse é um ponto. E outro ponto forte é o plano de gestão de resíduos. Porque quem que você conhece que tem condição de fazer um plano de resíduos, um plano de gestão de resíduos? Né? É difícil, né? São poucos, né? Então, assim, para não se estender muito, eu vou parar por aqui, sem entrar no plano de gestão de resíduos. E aí, na próxima aula, a gente trabalha a questão do plano de resíduos, tá bom? Eu vou deixar uma atividade para você treinar um pouquinho e assim, mais assim para validar e a gente continua na próxima, tá bom, gente? Um abraço para vocês e até a próxima.